Muito boa tarde. Que Jesus nos abençoe nesta tarde solarenga, desde a terra das descobertas, onde o nosso infante preparou as naus. Onde o nosso infante preparou as naus para levar a palavra de Cristo aos quatro cantos do mundo. Por nossa vez, e aqui, vamos tentar também passar algumas mensagens. Em primeiro lugar, gostaríamos de perguntar se são todos espíritas, aqueles que aqui se encontram na sala. Somos todos quem não for? Muito bem. É que algumas coisas poderão carecer de explicações. Se fôssemos todos espíritas, não necessitaríamos disso. Ora bem, hoje trazemos aqui um tema para as jornadas espíritas de Lagos. Antes, aqui este pensamento de William Shakespeare, que diz que há mais, e ele não era espírita, nessa altura se calhar ainda não se falava nisto, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode entender a nossa vã filosofia. Para os descrentes, é preciso ter bases para descrer, assim como é preciso ter bases para acreditar. Essas bases nós tentamos passá-las. O Espírito da Verdade, no livro dos Espíritos, no frontispício do livro dos Espíritos, diz-nos assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O amor, só por si sem compreensão, leva-nos ao desespero e às paixões. A intelectualidade, sem o amor, leva-nos ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. E tanto é assim que a ciência hoje ainda se recusa a aceitar a existência do Espírito e o dogma, dizemos assim, da reencarnação. Mas como já foi dito aqui, a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Já existia antes. Desde quando? A Grécia, V antes de Cristo. Muito para além. Desde que o homem é homem, que tem razão, que acredita na reencarnação. Por isso fazia oferendas a Deus para não serem punidos e não voltarem em corpo de animais. É o que nos diz, por exemplo, a religião do Antigo Egito. Os homens, e na hindu também, homens que não se comportassem devidamente, renasceriam num corpo de animal. Ora bem, portanto isso já vem de longe. E nós também já vimos num processo de burilamento muito, mas muito antigo. Se calhar até do planeta Capela. Quem poderá dizer que nós não somos desses capelinos que foram expulsos de Capela, reencarnando na Terra, para evoluirmos e ajudar a evoluir o planeta? De onde provêm as raças brancas? Exatamente, provêm desses povos vindos de Capela, que foram os que deram origem às raças brancas, a raça indo-europeia. Vieram de Capela 4 grandes raças. Não sei se isto será falado mais tarde, se não, mas ficamos por aqui só para podermos entender aquilo que vamos apresentar. Título: Ion, um capelino reencarnado. Quem quiser, acho que ainda temos aqui alguns livrinhos que nos foram cedidos por Jansen Leiros. Deu-nos os direitos de autor deste livrinho. Já deve haver muito poucos, mas é muito interessante, muito simples, muito fácil de entender, como nós vamos verificar. Porém, para entendermos, temos que começar pelo Livro dos Espíritos, na questão 178, quando Allan Kardec indaga dos espíritos: podem os espíritos encarnar num mundo relativamente inferior ao outro onde já viveram? E a resposta: sim, com o objetivo de auxiliarem o progresso desses mundos e também por lhes proporcionar um meio de se adiantarem. Foi o que aconteceu com os capelinos. Pergunta 178A.
Deus pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrocedem. A sua punição, neste caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregues. Ou seja, nós temos que dar contas de todos os nossos atos. Tudo quanto fizermos será levado em linha de conta perante a justiça divina. Cêitilo por cêitilo, nada ficará em dívida. Foi o que nos disse Jesus. A realidade da transmigração planetária é cada vez mais confirmada, não só pela palavra dos benfeitores espirituais, mas pelo depoimento direto dos próprios exilados. Será que há exilados de Capela ainda que se manifestam? Vamos avançar. Provas que a ciência pode negar. Através da terapia das vidas passadas. Há aqui um interessante livro. Está ao alcance de toda a gente. Um paciente da doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães, psiquiatra e espírita, da cidade de Campinas, São Paulo, em regressão de memória, relata no livro Os Filhos das Estrelas, compilado pela referida médica, a sua vida no mundo iluminado de Capela, a sua persistência no mal, os seus sofrimentos no astral e posterior exílio na Terra. O relato é comovente e esclarecedor. Por conseguinte, isto é atual, ainda há capelinos na Terra. Será que não seremos alguns deles? E porquê é que continuamos aqui? E porquê é que continuamos? É porque ainda não assimilamos as palavras que Jesus nos endereçou quando fomos banidos do planeta. De um dos planetas do sistema de Capela. Capela é uma grande estrela da constelação do Rocheiro, como já foi dito aqui, da qual faz parte esse planeta que nós não conhecemos. O sonho de um capelino. Com a rapidez de um átomo na sua órbita, atravessou os espaços siderais e repousou numa extensa área deserta. Lá ao longe cintilava a saudosa estrela de Capela na distante constelação do Rocheiro. Esta foi a primeira encarnação de Ion, como príncipe no Egito. Todos nós fazemos as nossas viagens astrais, ou seja, todos sonhamos. Saímos do nosso corpo e temos bons ou maus sonhos, agradáveis ou desagradáveis, de acordo com o nosso sentimento, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Então Ion viu-se num deserto, areias ondulantes, ventos, e pensava, fora liberto do corpo físico, em sonho, que nostalgia será esta? Que saudade eu sinto? De onde vinha? Perguntava ele. De onde vinha? Bom, era difícil perceber de onde é que ele vinha. Porque ele era um príncipe e tinha aposentos luxuosos. Era um príncipe. Desculpa. Ele sonhava com esse paraíso distante que havia perdido. Paraíso perdido. O que é que vos sugere isto? Foi a partir daqui que se formou a lenda de Adão e Eva, do paraíso perdido. Também, através da reencarnação, formou-se a lenda da metempsicose, em que os homens maus reencarnam em corpos de animais, como já dissemos. De onde é que ele trazia isto, se não tinha esse conhecimento? Entretanto, ele era muito novo, era débil, não tinha muita vontade de viver. Entretanto, o pai, o rei, foi assassinado pela classe sacerdotal, porque ele queria implementar a religião monoteísta. E os sacerdotes, para terem o povo
sob o seu jugo, incitava-os a acreditar nos vários deuses e nos castigos que eles proporcionariam se eles não tivessem uma obediência cega à religião que eles impunham. Tal qual nos tempos muito mais recentes, aqui também assistimos a isso. Hoje temos liberdade para falar, graças a Deus. Estamos num país livre, embora não possamos ainda levantar muito a voz. Porque quando queremos fazer, somos calados, infelizmente. Portanto, o jovem sucedeu ao seu pai e foi manipulado também pelos sacerdotes, porque ele não tinha muita vontade. Mas o jovem, como se tornou muito rico, o seu país enriqueceu à custa do sacrifício do povo egípcio, dos seus vassalos, tornou-se prepotente. Então ficou novamente comprometido com as leis. Porque todo ser é criado à imagem e semelhança de Deus. É criado por Deus e, por conseguinte, nós somos todos iguais. Perante Deus, nem as riquezas, nem os títulos académicos são importantes. Apenas as qualidades morais do indivíduo têm valor no mundo espiritual. Podemos ser os maiores sábios, mas se não formos tementes a Deus, se não tivermos amor no nosso coração, se não tivermos compreensão, se não formos tolerantes, então não nos valerá de nada sermos sábios. É preciso que aqueles que sabem mais e que, por conseguinte, têm mais condições de compreensão, possam puxar por aqueles que sabem menos e ajudá-los à evolução. É para isso que nós existimos e por isso somos todos irmãos. Então, Ion, o príncipe egípcio, morre aos 18 anos, também envenenado pelos sacerdotes, porque ele queria continuar as ideias do seu pai, porque se viu sob um jugo, sob um anel tão apertado, sob uma pressão tão grande, que quis desistir da influência sacerdotal. Foi envenenado e desencarnou aos 18 anos. No entanto, os seus benfeitores espirituais intercederam por ele e Jesus abençoou-o novamente com uma nova vida de poder, para que ele testasse aquilo que já tinha aprendido, não só com o sofrimento, mas também com a pressão que os sacerdotes haviam exercido sobre ele. E ele, na altura própria, quis sacudir o jugo, mas acabou por ser vítima. Vamos ver na próxima existência se este Ion reencarnado conseguiu superar as suas dificuldades e se tornou numa pessoa melhor. Porque é da lei, através das reencarnações, que deveríamos melhorar a cada encarnação. Mas será que é assim? Que nós já temos condições? Por que é que nós não nos lembramos das vidas passadas? Por que é que nos cai o véu do esquecimento quando renascemos? Isso é para responder depois. Agora não. Um tirano na Tessália, segunda encarnação de Ion. Era o quarto e último filho do rei Alceu da Hipodâmia. Juntamente com Argos, formavam o suporte daquela localidade no mar Egeu, perto da Grécia. Argos e Esparta foram asilados pelo rei Hélios da Tessália. Quando a Hipodâmia foi invadida, eles tiveram que fugir, o rei foi morto e os príncipes foram então asilados pelo rei Hélios da Tessália. E ele casa-se com uma das suas filhas, Etrena. O rei Hélios, entretanto, morre envenenado porque Espartaco era rude
altivo, orgulhoso e ambicioso. E acabou por matar o rei para tomar conta do seu reino. Entretanto, Argos tinha regressado à Hipodâmia, tendo-a reconquistado juntamente com o seu irmão e os soldados de Hélios. Espartaco volta então à Tessália, mata o rei e assume o poder do rei. Mas consegue ser o pior dos tiranos. Ele mata por tudo e por nada, invade os outros povos limítrofes e vizinhos e, à espadada, consegue uma colossal herança de crimes violentos. Alucinado, que ele sofria de alucinações. Medicamente falando, o que são alucinações? Poderão ser problemas obsessivos, poderá ser mediunidade, ou poderão ser mesmo alucinações pelo espírito conturbado, a mente conturbada. Neste caso, era apenas a influência espiritual pelos crimes que ele houvera cometido. E ele continua nestas alucinações a procurar pelo paraíso perdido, que ele continua a ter saudades, não se sabia de quê? Saudades de quê? Porque eu tenho tanta nostalgia, porque é que eu não consigo ter uma vida feliz neste mundo? E então tornava-se um tirano, porque ele não percebia que tinha prometido, quando veio ao mundo, tornar-se num homem melhor. Desencarnado, foi recebido pelas milhares de vítimas. Mais uma vez, Ion fracassara. E ao chegar ao mundo espiritual, as suas vítimas apanharam-no. E tiveram cativeiro no umbral, que é uma zona, vamos dizer, purgatorial, dos espíritos endividados com as leis divinas. E por mais de 200 ou 300 anos, ele viveu em cavernas infectas, tornado numa espécie de ser humano, completamente dominado por estas entidades vampirizadoras que lhe sugavam as energias e o maltratavam. É possível isto? É este o inferno da Igreja Católica? O inferno existe. Existe nas nossas próprias consciências, porque a nossa consciência é o nosso próprio juiz. Terceira reencarnação, o mendigo de Imaús. Ion e mendigo. Depois de ter sido príncipe e rei, torna-se agora no mendigo. Um jovem de 22 anos, de olhar duro e mutilado, na altura da Páscoa, em Jerusalém, estava à porta, pedindo, vendo passar a multidão. Era um mutilado e um deficiente. Também sujeito a alucinações. Chamava-se Abel, era filho de Bartolomeu, era débil, anémico. E ele fugiu de casa quando percebeu que o seu pai o queria entregar, estava a negociar com os saltimbancos para que fosse exposta a sua deficiência física. Porque ele, além de débil, tinha a mão como se fosse uma concha. Estamos a imaginar, naquela época, uma prisão, a dormir na palha, cheia de pulgas, de insetos, de percevejos, de piolhos, ratazanas. Foi para aí que ele foi julgado, e onde contrai tuberculose, e as alucinações não o deixam. Continuam a importuná-lo. Então, nesta encarnação, ele vê-se num mundo distante, manipulando produtos químicos, uns vidrinhos de várias cores, e vê uma construção arquitetónica fabulosa. Uma construção arquitetónica fabulosa. Gente a correr de um lado para o outro e uma grande explosão. Fora ele que
interviera naquela explosão. Foi o causador da morte de milhares e da destruição de uma cidade. Onde é que se usavam esses químicos nesta altura? Como é que ele podia ter consciência desses químicos, dessa manipulação e de linhas arquitetónicas em construções fabulosas, se nessa altura só havia quase palhotas? Onde é que ele trazia essa memória? Era uma interrogação, e é uma interrogação para nós, principalmente para aqueles que descreem nas reencarnações. Abel, assim se chamava Ionen nesta encarnação, é vampirizado durante centenas de anos e torna-se um ovoide. Um ovoide, já vamos ver o que é. Portanto, Deus atende aos pedidos do seu mentor e dos outros dois amigos. E é socorrido, é retirado dessas cavernas e é preparado para uma nova encarnação. Então, ovoides são espíritos em estado de perturbação tão profundo que perderam a consciência da sua natureza humana, perdendo também a forma humana do seu perispírito. Agora, para retornarem à forma natural, é preciso que os geneticistas espirituais tenham um grande trabalho para o fazerem voltar ao normal, utilizando também de técnicas psicológicas para que ele próprio, o ser humano ovoide, retorne à sua origem plena no seu corpo espiritual, porque o nosso pensamento tem uma força muito grande. E quando renascemos, somos nós próprios que procedemos ao crescimento do nosso corpo físico. É por intermédio da nossa mente, da nossa vontade, do nosso poder, embora sendo um corpo jovem, ainda não estamos totalmente reencarnados, vinculados ao corpo físico, e somos nós próprios que fazemos com que o corpo cresça. Nessa altura, quando se dá a encarnação, o nascimento, a pouco e pouco cai-nos o véu do esquecimento e nós esquecemos totalmente as nossas vidas anteriores. Alguns há que ainda recordam as suas vidas anteriores. Isso foi uma pesquisa feita por muitos cientistas e que já está comprovado. Um dos cientistas foi um psiquiatra norte-americano, Ian Stevenson, que publicou um livro de casos que sugerem reencarnação. Leiam um livro que é muito interessante e não tem nada a ver com o espiritismo. Nós somos suspeitos. Então, o mentor espiritual dirige-se a Ion: filho amado, como sofreste. Precisavas de carpir as tuas faltas pelo muito que devias, mas o divino Rabi abençoa-te. Vem connosco, serás preparado para a nova encarnação. Meus amigos, podemos ser os piores criminosos, mas Deus nunca nos abandona. Jesus é a essência do amor e Ele deu-nos esse exemplo quando se deixou crucificar por nós. Então, Ele, percebendo a nossa pequenez moral, põe à nossa disposição um tutor que nos facilita a vida, que nos intui, que nos ajuda na nossa evolução. Nós é que fazemos ouvidos moucos muitas vezes, porque se nos treinarmos, as nossas capacidades psíquicas, nós perceberemos as influências espirituais, ou boas ou más, mas mais as boas e as intuições que os nossos benfeitores espirituais nos trazem. Nós é que andamos de ouvidos moucos. E, por consequência, sofremos as contingências naturais da nossa vida, porque nós estamos num planeta de expiação e de provas, estamos num mundo imperfeito ainda. E também por isso não podemos exigir perfeição dos outros, nem dos nossos governantes, porque eles não são. São seres em processo evolutivo tal como nós, reencarnados, com uma missão. Nós temos que os ajudar em vez de os criticar. Então, Deus põe à nossa disposição um benfeitor espiritual que em qualquer circunstância Ele está conosco e não nos recrimina nunca. Não são como nós que nos recriminamos uns aos outros.
Eles estão sempre connosco, desde que nós também possamos abrir o nosso coração e a nossa alma para eles. Levi, o leproso, órfão de mãe, pobre e esquálido, 2 irmãs, Miriam e, vamos dizer, Raquel, português. Epilepsia aos 12 anos. Pois ele sempre foi um indivíduo cheio de sofrimentos, cheio de dores. Tal qual hoje se passa com muitos de nós, os dramas da nossa vida. Por que será que uns são tão doentes e outros tão auspiciosos, com tanta saúde? Uns são ricos e outros são pobres. Uns não sabem ler e outros são académicos. Foi pelo esforço, foi pelo dinheiro que o pai teve? Não, Senhor. Lei de causa e efeito. Em ação. Como nos dizia Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, ele sofria de epilepsia. Nessa altura já se conhecia a epilepsia. Portanto, ele nesta altura é aconselhado por José de Arimateia. Lembram-se, já ouviram falar? O médico José de Arimateia que ajudou Jesus e que cedeu o sepulcro para que Jesus fosse sepultado. Esse José de Arimateia, à época, era médico. E foi ele que aconselhou o Levi a dirigir-se aos essénios, porque os essénios tinham conseguido uma fórmula de poder curar a epilepsia, ou pelo menos abrandar os ataques epiléticos. Não sabemos bem, porque se vivemos nessa época, não nos lembramos. Então, ele, entretanto, contrai 15 anos após estar com os essénios, a epilepsia deixa de se manifestar. Desapareceu. E, entretanto, adquire uma audiência, ou lepra. Começa a ter chagas. Ele envolve-se, porque ouvira falar no mestre Rabi da Galileia que curava os doentes. Ele envolve-se nos mantos, porque ele era nazareno e tinha as vestes nazarenas, mas veste-se com as vestimentas essênias, porque ficava mais tapado, que eles eram puristas, né? E tapavam-se quase todos, para não mostrar o nariz, como fazem, por exemplo, no Afeganistão, as mulheres usam as burcas para não mostrarem o rosto. Não sei, devem ter medo do sol. E então, ele ouve falar e dirige-se à sua casa. Ele adentra a cidade, vai em direção à casa, mas não está ninguém. Senta-se à mesa e adormece. Passado algum tempo, entram suas irmãs, Miriam e Raquel, e dão um pulo, um intruso em casa. Quando percebem e reconhecem o seu irmão, pulam de contentamento, de alegria e abraçam-no e levam-no ao mestre Rabi da Galileia, a Jesus. Ele entrosa-se com esse movimento e a lepra começa a secar. Meus amigos, todos nós temos acesso às influências benéficas de Jesus nas piores circunstâncias em que nos encontremos. Precisamos estar abertos para podermos receber essas benesses. Ter a mente aberta para acreditar que há um poder superior e que assim como nos pode matar, nos dá a vida. E assim como nos deu a vida, também nos tira. Assim como nos dá a fortuna, também nos tira a fortuna. Assim como nos dá a pobreza, também nos dá a riqueza. Porque nós somos apenas usufrutuários da vida, daquilo que a vida nos oferece. Nós não somos donos de nada, nem de nós próprios. Apenas temos a nossa individualidade e o livre-arbítrio para podermos continuar o nosso projeto de vida e o nosso trajeto através das vidas sucessivas. Porque só assim é que podemos evoluir e abarcar o conhecimento que nos permitirá chegar à perfeição. Então, ele morre então por uma causa desconhecida, enquanto o mestre Rabi se dirige à Judeia para continuar a sua pregação. Nesse interim, ele tem uma doença estranha e passados 3 dias morre.
Jesus tinha terminado a sua pregação, estava de regresso a Jerusalém. E Miriam, chorosa, dirige-se a Jesus e pede-lhe que ajude o seu irmão. Ele, entretanto, tinha sido sepultado. E Jesus pede-lhe, tal como fizera Lázaro, e a pedido da sua irmã Marta, ele também o fez com Miriam, que se dirigiu ao sepulcro. E Jesus apenas faz uma oração, que é aquilo que nós deveríamos fazer todos os dias e não fazemos. Muitos de nós. Porque é um escudo, é uma defesa para as influências negativas. Para nos dar equilíbrio e que nós esquecemos. É um medicamento por excelência que nos pode fazer estar equilibrados no dia. Basta para isso endereçarmos o nosso pensamento a Jesus. Agradecer-lhe tudo quanto nos dá de bom e de mau. E pedir-lhe que nos ajude no dia a dia. Então, Jesus ora perante o sepulcro e Levi desembrulha-se dos panos que o envolvem e retorna à vida. Milagre? Não, meus queridos irmãos. É tudo natural. Ele tinha entrado em estado cataléptico. Ainda não tinha se dado decesso celular. Porque aí seria impossível retornar à vida. Porque ele não podia derrogar as leis de Deus. Apenas cumpria as leis de Deus. Coisa que nós também poderíamos fazer como ele próprio nos disse. Vós sois deuses. E tudo quanto eu faço, também vós o podereis fazer. E muito mais ainda. Mas nós não usamos, não sabemos usar as nossas capacidades. Então, morre mais tarde, após Miriam e Rachel. E volta ao mundo espiritual. E Miriam e Rachel são designadas os novos anjos guardiães. Novas experiências difíceis o esperam. Ele continua. Faruque, um sultão berbere. Nascido em Tanger, descendente de berberes, governador da cidade. Faruque, no século VIII, lança-se à conquista da Península Ibérica, em conjunto com o califa de Córdoba. Entretanto, ele torna-se cruel. Continua a matar sem piedade e a julgar sem piedade. Ele tem um harém de 40 mulheres, ou de mais de 40 mulheres. E invade um território onde estão expostas várias mulheres escravas para serem vendidas. E ele está com os olhos numa. Apaixona-se por ela. É amor à primeira vista, porque ela também corresponde. Chama-se Sabá. Mas ela também era a preferida do califa. E o califa, quando soube que ele tinha roubado aquela que era a menina dos seus olhos, invade Tanger e dá-lhe 24 horas para que ele restitua a presa, entre aspas. Faruque, contrariado, devolve a mulher, mas ele tinha-se apaixonado por ela. E fica a remoer. Será que eu tenho que entregar a quem eu amo? Com 40 mulheres à disposição. Bom, de novo, Faruque mete o pé na argola. Mais uma argolada. Ele vai à procura de cavalos para o seu exército. E dá com o olhar num cavalo, numa égua branca, cor de jaspe, assim esbranqueada, castanhada. E quer comprar, oferece dinheiro pela égua. E o vendedor diz que não, que já estava prometida. E ele oferece mais dinheiro ainda. E ele continua a dizer que não, que nem todo o dinheiro, porque a égua era do califa de Córdoba. E ele, mais uma vez, governador de Tanger, constantemente no caminho do califa, ou seja, ao contrário, o califa sempre no seu caminho, rouba a égua. O califa, sabendo que ele desobedeceu às ordens,
e mais uma vez abusou da sua autoridade, invade a cidade, mata mais de metade do exército de Faruq. Faruq é obrigado a fugir. Mas no deserto, ele pensa ou não pensa e dirige-se com o seu exército de novo à cidade de Tanger. Mas era em menor número. O califa havia conquistado Tanger. E ele envolve a cidade. De madrugada, ele dá conta que metade do seu exército tinha sido derrotado. Avança sozinho no seu cavalo, luzidio, escorrendo suor, cavalo brilhante, negro, árabe, sobe as escadas do palácio e, de cimitarra em punho, trava um duelo de titãs. É um duelo de titãs entre ele e o califa, e ele, num golpe certeiro, acaba por matar o califa. E ele sai vitorioso, cantando glórias a Allah, por ter permitido que ele tivesse abatido o inimigo. Quando uma adaga atirada do cimo das escadas, sibilante, atravessa o ar e penetra-lhe o coração. Faruq cai morto. Uma vez mais, ele é levado para as cavernas umbralinas pelas suas vítimas, para além de 200 anos. Aí surge Ananias, Miriam e Rachel, que endereçam a sua prece fervorosa a Maria de Nazaré, intercedendo por aquele irmão que tantas lágrimas lhes tinham custado e que não havia meio de tomar o caminho do Senhor. Maria de Nazaré surge. Uma luz brilhante surge ilumina aquelas cavernas. Os vampirizadores fogem, aflitos com aquela luz. E surge Maria de Nazaré e liberta do cativeiro a Faruq. E da forma ovoide, mais uma vez, surge uma figura, uma espécie de figura humana, débil, cansada, e é envolvida pelo reconfortante abraço dos seus benfeitores espirituais. E nova oportunidade lhe é dada. E renasce então, mais uma vez, a revolta de Batu. Renasce na tribo do Utanda, que vivia no interior das florestas da Guiné, fugidos dos esclavagistas que acostavam ao litoral, à praia, e faziam incursões pelas sanzalas, e eles refugiam-se no interior das florestas. Batu é um guerreiro Tanda. Era forte, expressão dura e altiva. Mais uma vez continuava com o seu psiquismo à frente do coração. Eles conseguem roubar os barcos, as chatas, e vão em direção às caravelas. Há um silêncio enorme nas caravelas. Eles adentram, juntamente com os guerreiros, Batu à frente, adentram as caravelas, matam o guarda, mas de repente são envolvidos, são rodeados por mais de 50 soldados que os esperavam. Não confiavam neles. São então acorrentados, são colocados nos porões infectos das caravelas. Aqui, uma tristeza para aquele destino que foi o dos portugueses, de levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Estes eram portugueses esclavagistas. Foram eles que aprisionaram Batu. E quando há pouco dizia que a cidade de Lagos era a cidade das descobertas, é porque aqui na meia praia, na enseada da meia praia, eram reparadas todas as caravelas que vinham da África e dos outros pontos do globo. Apenas Sagres serviu de escola, mas era aqui nesta enseada, na meia praia,
que as caravelas eram preparadas para as descobertas. E quando vinham da rota de África, em primeiro lugar passavam por aqui, deixavam uns quantos escravos no mercado, ali em frente à igreja de Santa Maria, para quem conhece, e eram uns quantos descarregados, os outros eram levados para Lisboa, para o mercado. Então, Batu é levado para o mercado de escravos de Lisboa e é comprado por um senhor rico de Barcelos, barão de Barcelos, que o leva para a sua fazenda, para a sua quinta. Mas ele tentou apunhalar o senhor de Barcelos e é apanhado e levado para o tronco, é açoitado mais de 100 chicotadas, retalham as suas costas do seu corpo, ele desfalece e acaba por morrer. Viu-se no sono da morte povoado por imagens que passavam perante os seus olhares de espírito, os seus olhos de espírito. E vê um portal com a arquitetura muçulmana. Viu-se árabe no recinto cheio de escravas que desfilavam perante o seu olhar lascivo. Batu compreendia agora a causa do seu sofrimento. Era o cumprimento da lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Outra vez, numa cerimónia religiosa dos brancos, ouvida certa vez numa cerimónia religiosa dos brancos, a cada um segundo as suas obras. E ele ficou a pensar naquilo. Dione, a vida é uma escola nobre, a vida é uma nova escola. A ela voltarás, disseram-lhe os benfeitores espirituais. Sétima, Benedito, um terrível lenhador. Este lenhador vivia isolado, nunca tinha saído de sua casa. E um dia, pelas festas de Natal, na aldeia, reuniram-se e foram para a vila para festejar o Natal. Ele namora-se de uma donzela que tinha sangue francês, mas como ele era pobre e era lenhador, os pais retiraram-na logo dos seus olhares, da sua influência, e levaram-na do recinto. Ele, revoltado, sai e vai para a floresta, toma um banho no riacho e começa a pensar: maldita seja a minha vida, como muitos de nós revoltados com as nossas situações. Como se a divindade tivesse culpa quando nós próprios fazemos jus aos nossos sofrimentos. Então, ele acaba por definhar e morrer. Mais uma vez, revoltou-se contra as leis. É de novo encaminhado para a nova reencarnação. Entretanto, tonto pelo desencarne, como acontece com muitos de nós, que não estamos espiritualizados, ficamos ao lado do corpo em decomposição. E nessa altura o mentor espiritual corta o cordão fluídico e Iona, abrindo os olhos, exclamou: Deus meu, sou um miserável, porque não abri os olhos para as missões da vida, e desmaiou pesadamente. Aqui começa a ter consciência. Mas será? Vamos ver que ele vai melhorando. Filósofo muçulmano. Corria o ano de 1126, quando nasceu o filho do Cádi de Córdoba. Inteligente, impunha-se pela liderança nata. Nós sabemos que nesta época os muçulmanos tinham em seu poder toda a Península Ibérica. Já adulto, tornou-se filósofo e publicou uma obra cujo título é A Teoria da Dupla Verdade. Podemos consultar isto. A teoria da dupla verdade baseava-se na filosofia como forma racional da verdade, quando utilizada pelas pessoas cultas. E a teoria religiosa como segmento metafórico da verdade para os que não tivessem erudição. Imaginem, ele era vaidoso e ciente da sua sabedoria. Mas São Tomás de Aquino, na altura, à época, contestou e travaram ainda acesos diálogos. Após 40 anos, dedicou-se de alma e coração à medicina e substituiu o médico do Cádi
que veio a falecer mais tarde. Ele então é nomeado Cádi de Sevilha e, com a morte do pai, é nomeado Cádi de Córdoba. Certa noite, antes de desencarnar, despertou no astral rodeado de 3 entidades que lhe disseram: Ion, amado, quanta alegria! Soubeste superar os óbices do caminho. Deus te abençoe. Portanto, imaginem quantas encarnações é que este nosso companheiro levou até se tornar um homem de bem. Aqui, um príncipe solitário. É a última etapa até que ele resolve fazer a mudança. Aqui já começou. Então, ele é um barão de Monte Blanco, filho do rei, e é designado, ele comandava conjuntamente com o seu primo a guarda que, como se efetuava o casamento de uma das suas irmãs, e havia contestação dos populares, eles foram designados guardas e comandavam então um grupo de homens que faziam a segurança do palácio. E Fernando era cobiçado pelos melhores partidos. Era um homem nobre, belo, culto, educado e rico também. Então, Isabel, condessa de Porto Saraiva, a condessa dos olhos ternos, prometida pelo pai ao conde de Áustria, foi aquela que feriu o coração pobre do príncipe. Então, nessa altura, ele percebe que ela não lhe estava destinada, isola-se, definha e morre. O seu espírito escreveu um giro em espiral e atravessou dimensões, chegou às margens do lago Astralino. Olhou o céu, mil lembranças desfilaram projetadas de um passado distante. Ele recordava-se de novo do seu planeta, da sua capela querida. Surgia-lhe a impotente e colossal capela. Seguia-se o exílio, o Antigo Egito, a Tessália, a Judeia, as costas da Guiné, a Península Ibérica, os escaldantes desertos da Arábia, acertos e desacertos, dores e revoltas. E, como dizia o nosso saudoso Henrique Mendes, encontros e desencontros. Reflexões interrompidas pelos amigos espirituais, Ananias, Miriam, Rachel, envolveram-no num abraço carinhoso, felizes e contentes pelo seu regresso. Vencendo etapas, torna-se um cristão anónimo numa outra encarnação. Nascido de novo na pobreza, dedica-se aos pobres, vai estudar para um seminário e é ordenado padre tonsurado apenas porque é um eclesiástico, porque o pai morre, já não tinha dinheiro para sustentar as suas despesas, e a mãe, como era uma empregada doméstica, não tem condições de o ajudar. Então, ele torna-se o protetor dos pobres. Apenas uma rota conduzirá a humanidade ao seu verdadeiro destino. O amor ao próximo, descoberto por José Joaquim Ion. Esta é a saga do Capelino Ion. Há provas de que existem. Temos aqui a bibliografia, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Vida das Estrelas, Caminho da Luz, Exilais de Capela, Evolução em Dois Mundos e Contos do Entardecer, de Janson Leiroz, no qual nos baseámos para fazer este trabalho. Não sei se as perguntas são agora, se não mais tarde. Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe e que nos proporcione forças para continuarmos o nosso trajeto rumo a Deus, rumo ao Pai.